39, 10 horas 39 minutos, ligado na Cidade de Volta. Agora eu recebo aqui no estúdio ele, que é um dos grandes atletas, um dos grandes talentos de Itajaí, tanto que mudou de modalidade, já está conquistando, já tem um bom tempo, trazendo resultados, medalhas e competições conquistadas aqui para Itajaí. Recebo por aqui o Flávio Reitz. Tudo bem, Flávio? Bom dia, prazer te receber aqui. Tudo bom, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória, história. Novos desafios. Né? Desafios e conquistas, né, Flávio? Porque quando a gente começou a conhecer o teu trabalho, comecei a destacar o teu trabalho nas reportagens, você era focado no atletismo. Sim. Conta um pouquinho da tua história, para quem não conhece ainda e está ouvindo e assistindo a gente, hein? Como que o Flávio Reitz se encontrou no esporte? Bom, antes de tudo, né, eu sou atleta paralímpico. Paralímpico. O que quer dizer isso? Que eu tenho... Traduz, porque as pessoas têm um pouquinho de dificuldade nessa nomenclatura. Né? A nomenclatura para-olímpico não veio do paraplégico, ele vem de ser paralelo ao olímpico. Então, temos o olímpico, que a gente chama de convencional, e temos o paralímpico, porque vai paralelamente às modalidades olímpicas, né? Para você ser um paralímpico, você precisa ter algum tipo de deficiência física, visual ou mental, e auditiva também, ou algum tipo de dificuldade de mobilidade, de movimentos, né? No meu caso, eu sou amputado. Eu sou desarticulado da perna esquerda, então eu não tenho nada da perna esquerda. Essa deficiência ela veio aos 16 anos por conta de um câncer ósseo maligno. Fiz quimioterapia, não resolveu, e a solução foi fazer a amputação. Posteriormente a isso, 6 anos depois, eu entrei para o esporte paralímpico, vivenciei algumas modalidades, como basquete, handebol, ciclismo e tal. Porém, eu me destaquei no atletismo, na prova do salto em altura, que me levou aí a representar o Brasil em 3 Jogos Paralímpicos. Foram 3, né? Foram 3. Londres 2012, que eu terminei em 5º. 9º nos Jogos do Rio, em 2016, porque me machuquei ali durante a competição. Mas no ano eu terminei em 4º lugar do ranking mundial. E 6º lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, 2020, mas foi realizado em 2021 por conta da pandemia, né? Foram 12 anos de salto em altura, foram 12 anos praticamente top 10 do mundo na prova, top 5 na maior parte do tempo. E entre as conquistas maiores, eu tive em 2015 a medalha de prata no Parapan de Toronto, no Canadá. Então, eu sou bem grato pela modalidade, me levou a conhecer o mundo, né, muitos lugares do mundo, fazer grandes amizades. Sou o atual detentor do recorde brasileiro com 1,80 m, é 1 centímetro a mais que a minha própria altura. Que altura tu mede, Marcelo? 1,73. E 1,73 eu passaria diversas vezes. Passaria possível. 1,80 tua marca. 1,80. Fiz 2 vezes no ano de 2019. Muito bem. Então, lembrando, eu tenho uma perna só. Isso, né? Acho que é importante frisar isso, porque você imagina, visualiza uma pessoa com as duas, já é difícil, né? É difícil. É difícil. Então... muita gente fala assim, eu não consigo pular o meio-fio às vezes, e tu tá aí com uma perna só fazendo esses saltos, essas acrobacias. Então, foram 12 anos de salto em altura. Só que aí, né, Marcelo, a idade chega, né? A performance começa a dar uma diminuída, a gente acaba tendo que optar por resguardar um pouco a qualidade de vida. E aí eu acabei decidindo em 2022 fazer uma migração para uma outra modalidade. E antes da gente falar dessa mudança, dessa modalidade, é importante frisar que tu tem uma história muito legal com Itajaí, né, Flávio? Sim. É natural do Paraná. Eu sou natural de Francisco Beltrão do Paraná. Mas você tem uma história já com Itajaí, já não é de hoje, né? Tanto a esse trabalho do rendimento, né? Sim. Em 2009, eu decidi vir morar em Itajaí, logo no início. Fazia menos de um ano que eu havia entrado no mundo dos esportes paralímpicos. E aí eu decidi vir morar em Itajaí através de alguns convites da Fundação de Esportes e também do Clube Roda Solta para vivenciar outras modalidades. E aí foi paixão à primeira vista pela cidade. A estrutura que Itajaí já tinha na época era muito além de outros municípios, principalmente lá onde eu morava. E aí a decisão foi fácil de ser tomada, mas não foi fácil de ser vivida. Então, tive que me adaptar à rotina, me adaptar ao local, longe da família. Num primeiro momento, por exemplo, agora não existe mais o Wilson Silveira,
mas nós montamos o alojamento que foi utilizado durante muito tempo no Ivo Silveira, fomos nós que montamos para poder abrigar ali tanto a mim quanto outros paratletas que na época estavam vindo para cá para poder experimentar o esporte paralímpico. E aí Itajaí ofereceu toda essa expertise que já estava naquele ano de 2009, 2010 ali como uma das principais cidades do estado dentro do esporte paralímpico, né? Então, só tenho a agradecer a Itajaí. Hoje me considero itajaiense, né? Me oportunizou essa mudança de vida bem drástica. Então, saí lá do interior do Paraná para morar aqui. E me oportunizou essa história breve, mas de sucesso que eu conquistei. Me oportunizou o meu casamento, que veio através do esporte. Ela era a minha treinadora. E aí a gente acabou ali, a partir do momento que a gente começou a se relacionar enquanto atleta técnico, entramos num relacionamento também que já vai aí... Quantos anos já, hein? Cara, desde 2011. Então já são 14 anos. Que legal. O homem não guarda muito essas datas, né? Pergunta pra ela, ela sabe certinho. Não, ela sabe as horas, né? Mas a gente tem aí essa relação dentro e fora do esporte, né? Nós nos conhecemos no esporte e depois acabamos tocando a vida juntos. Ela também é do esporte, treinadora da bote paralímpica, da aula na escola. Coordenadora do Paradesporto, fez um trabalho brilhante. Foi diretora. Contribuiu muito, foi uma das pessoas que contribuiu para que Itajaí tenha esse destaque que tem no Paradesporto, né? Como atletas, com os atletas, com o Flávio, outros exemplos também, professor Marcão Tomás, enfim, uma série de pessoas que até posso ser um pouco injusto, falhar a memória, mas que contribuíram para que o Paradesporto de Itajaí seja destaque, né? Sim, cada um colocou um bloquinho, né? Cada um colocou um tijolinho para essa escalada. E aí resultou no atleta paralímpico que sou, né? Representando o Itajaí e o país em 3 Jogos Paralímpicos. Temos o Imanitu, né? Que também já competindo internacionalmente já há algum tempo. Muitos atletas de destaque em nível internacional e nacional. Na bocha paralímpica, no tênis de campo, no tênis de mesa, na natação, no atletismo, no ciclismo, agora na canoagem. Então tudo isso evidencia a importância que o esporte tem na vida das pessoas com deficiência, mas também a infraestrutura que foi se criando aos poucos com essas pessoas que você citou, o professor Marcão, a professora Lucy, começando também lá com o Marcelo Werner também, ainda na época que ele jogava futsal, nadava. Do goalball, né? Fiz algumas vezes matéria com ele do goalball. E se estratificou, né? E se fixou através da personalidade e da atuação da minha esposa, a professora Aline Barros, que durante aí quase uma década tocou e sempre evidenciando a qualidade. Eu acho que essa é uma das premissas que a gente sempre vê no esporte de Itajaí, mas muito mais no esporte paralímpico. A gente prioriza a qualidade. Inclusive, falando até de qualidade, é importante quando se oferece o esporte como uma ferramenta de alto rendimento, mas também como uma ferramenta de inserção para as pessoas, né? Para a pessoa com deficiência ter no esporte ali uma melhoria na sua qualidade de vida, como uma ferramenta como essa, né, Flávio? E a coisa funciona quando você consegue oferecer as duas oportunidades, né? Aí para os ditos convencionais, mas também para a pessoa com deficiência, né? Claro, o alto rendimento, mas também o esporte como uma ferramenta de inclusão, de inserção, em dias tão estressantes, na vida tão estressante que a gente está, como um escape também, né? Acho que esse é o desafio, inclusive, né? É muito desafiador, porque assim, ó, se você parar para pensar que a base de um esporte, vamos pegar, sei lá, vôlei, handebol, se busca onde? Na escola. Sim. A base do esporte paralímpico, quaisquer que seja a modalidade, a pessoa vai sofrer um acidente ou nasceu com aquela deficiência. Então, são buscas diferentes. Então, você precisa tirar aquela pessoa de um limbo que às vezes ela se encontra, de falta de autoestima, ou baixa autoestima, na verdade, ou falta de aceitação, ou às vezes até a família não vê nele o potencial. E quando ele se insere num ambiente esportivo, ele percebe que existem outras pessoas ali com a mesma condição dele, ou até mesmo em condições piores, que estão ali felizes, treinando todos os dias, se deslocando às vezes de longas distâncias embaixo de chuva, como por exemplo um atleta de bote paralímpica que anda com a sua cadeira de rodas 3 km para pegar o ônibus para depois chegar no ambiente de treinamento, treinar 3 horas e depois fazer todo o processo de volta, que é o Cleverton. Então, como que a gente... Eu olho para essas pessoas e digo assim, eu não tenho problema nenhum. Ah, Flávio, mas tu não tem uma perna. Beleza, eu não tenho uma perna, mas eu consigo
me deslocar, eu consigo sair aonde que eu quiser, entrar onde eu quiser, o ambiente onde eu quiser, eu me higienizo, eu me alimento. Então, eu dirijo o meu carro ao tempo que a gente olhar para o lado, as pessoas não têm. E voltando a falar ali da situação do impacto do esporte, né? Tem essa questão emocional, tem o contato social, tem essa elevação da autoestima, essa aceitação, porque às vezes a gente não aceita. Por que aconteceu isso comigo? Por que o Flávio Reitz, aos 16 anos de idade, teve que ter câncer, cara? Não existe uma explicação plausível, mas com o tempo a gente vai aceitando. E o esporte é uma ferramenta nisso, né? porque te mostra que você é muito mais do que um estereótipo. Eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu não sou só uma pessoa que não tem uma perna, com uma mazela. Eu sou esposo, eu sou filho, eu sou tio, eu sou irmão, eu sou genro, eu sou atleta, eu sou professor também de formação. Então, atrás desse estereótipo tem muito mais, só que as pessoas às vezes não se dão a chance de experimentar, de se testar e verificar até onde elas têm uma habilidade ou não. E dentro do esporte, como eu digo assim, nem todos vão se tornar atleta de alto rendimento não igual vão para a Olimpíada, Reitz. não vão para... Não é essa a questão. Mas todos têm o dever e o direito de praticar um esporte, cuidar da sua saúde física e mental. E muitas vezes esse atleta ele se torna um baluarte dentro da família. As famílias elas não têm essa premissa de de ter em seu seio o esporte como uma ferramenta, como algo cotidiano. E às vezes é uma pessoa com deficiência que muda a rotina da família. Incentiva o pai, incentiva a mãe, incentiva os tios, os avós, os irmãos a praticar esporte, porque apesar de ela ter uma deficiência, ela está todo dia ali no ambiente esportivo, se pondo à prova, se testando e tentando superar os seus limites, além das dificuldades física, motoras, visuais, auditivas ou intelectuais. Já vem com ela, digamos, já vem inserida, já vem ali no software. Já vem presetada, já, né? Muito bem. 10h50. E após aí, Flávio, essas conquistas no atletismo, chegou o momento... Podia pendurar a sapatilha, né? Acabou pendurando, né? Pendurei. Mas aí surgiu uma outra modalidade que inclusive já rendeu aqui, o Campeonato Brasileiro de Canoagem, entre outras. Para canoagem, isso aqui foi disputado em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Essa aqui é a medalha. No final de agosto. Né? Não, final de agosto. Final de agosto. Aqui. Então, aí, atleta que é atleta, ele não consegue ficar parado ele se desafia todo o tempo. E aí chegou a hora de fazer uma tomada de decisão. Sim. O que farei eu? Me aposento definitivamente do esporte, volto a dar aula, tento atuar como gestor esportivo, vou para a faculdade, talvez estudar educação física. E aí, cara, eu vivo essa vida de atleta há 12 anos, agora já há 15, 16. Vai ser difícil para me tirar dessa vida. Vai ser, eu vou ter que estar assim, muito debilitado para não estar praticando algum esporte de alto rendimento, porque é minha essência, faz parte da minha essência. E aí, quando a gente sentou para começar a discutir essa possível transição, eu e a minha esposa, a gente fez toda uma análise de modalidades. O esporte paralímpico ele tem uma certa, entre aspas, facilidade, mas ela tem essa comodidade de você poder praticar diversas. Então, qual era o meu objetivo principal? Me manter em alto rendimento e também tirar impacto da perna, que tem uma só e sofreu durante 12 anos no salto em altura. E aí, a lista ela é grande. Podia jogar basquete, podia ir para natação, ciclismo, tênis de campo, tênis de mesa, tiro com arco, badminton, remo, canoagem. São muitas modalidades que são sentadas e que não têm impacto direto sobre a perna ou não fazem uso da perna como uma ferramenta crucial. E aí, dentro desse scout todo que eu fiz, a análise passou por diversas situações. Por exemplo, qual modalidade eu me encaixaria em uma categoria aonde eu conseguia, por exemplo, no médio prazo, me tornar um atleta exponencial dentro do país. E aí você vai fazendo as eliminações e acabei escolhendo pela paracanoagem, que deu foi meio que confluente, paralelo. A gente decidiu ir para a paracanoagem e simultaneamente a confederação, junto com a ANI, trouxeram
o projeto de paracanoagem para Itajaí. A favor, né? Sim. A gente tem até imagens aí, enquanto você fala, mostrando a canoagem, a paracanoagem. Sim. A coisa meio que conspirou a favor daí, né, Flávio? A oportunidade faz o bem-sucedido, Exato, né? isso, vamos lá, né? O bem-sucedido. A oportunidade faz o bem-sucedido. Tu tem que estar preparado, tu tem que ter a mente aberta para aproveitar a oportunidade e é uma escolha, né? Eu escolhi ser atleta de alto rendimento, nem que seja subir em árvore, fazer rapel, fazer... Campeonato de subir em árvore, estará lá. Não, mas o que eu quero dizer é qualquer modalidade que eu for, eu tenho certeza que eu vou me destacar. Isso você leva de uma forma competitiva, né? Não Sim, adianta. sempre. Voltando à história do preset, o cara que e a mulher, o homem, enfim, que é atleta de alto rendimento, ele tem isso, né? A competitividade é natural, né? Sim, ele tá sempre se desafiando, ele tá sempre buscando empurrar aquela barra do limite. Ontem eu fui até aqui, hoje eu quero ir um pouquinho mais. E aí, recorrentemente, isso é o que é o atleta de alto rendimento, né? Essa semana passada eu postei uma frase assim, ser atleta é ter o hábito de buscar a excelência. Então você não acorda ao léu, você não acorda assim, hoje eu não tenho nada para fazer, não. Você acorda sempre com um objetivo, mesmo que seja descansar, porque também faz parte da rotina de treinamento de um atleta ter o descanso como uma ferramenta de treinamento. A gente precisa estar descansado para que na próxima sessão de treinamento a performance ela ocorra da maneira que se necessita. Se eu não durmo bem, se eu não descanso bem, se eu não me hidrato bem, se eu não me alimento bem, automaticamente isso vai influenciar negativamente as sessões de treinamento e automaticamente também os resultados em competições e aonde quer que a gente esteja ali se testando. Então, a vida do atleta, ela passa sempre pela busca pela excelência, da excelência, seja em casa, seja na rua ou nos ambientes de treinamento. Flávio, prazer te receber aqui, cara. E agora o que vem pela frente, em termos de competição? Agora final de ano, chegando ao final, né? Claro que a rotina de treinamentos continua, né? Já peguei minhas férias em setembro, já estou na quarta semana de treinamento da temporada 2026. Certo. Já em treinamento, a primeira competição deve acontecer final de fevereiro, início de março, e ela vai definir o calendário 2026 das competições internacionais. Então, por exemplo, esse ano eu fui 9º lugar da Copa do Mundo, na Polônia, e 9º lugar no Campeonato Mundial, em Milão, na Itália. E o objetivo do ano que vem é, de novo, poder representar o país nessas duas competições, em maio e em agosto. Em maio é na Alemanha e em agosto na Polônia. Sempre buscando a melhor performance, representando o Brasil, né? E com o grande objetivo, daqui a 3, 4 anos, representar o país em Los Angeles 2028, na minha quarta Paralimpíada, porém em uma segunda outra modalidade, né? Esse é o grande objetivo no médio prazo do atleta paralímpico Flávio Reis. Certo. E falando em termos de opinião, como é que você está vendo o esporte em Itajaí? Está indo bem a coisa? Começou bem ou não nesse começo de mandato, digamos aí, de trabalho, né? A gente teve essa mudança, essa configuração aí. A gente vê como uma possibilidade de melhoria constante, né? É claro que os atuais gestores pegaram aquilo que foi planejado anteriormente, então não tem muito para onde fugir, mas eu acredito que eles estão fazendo uma boa gestão dentro das possibilidades. O município voltou a ter arrecadação, então isso nos deixa felizes e apreensivos e na expectativa do ano que vem termos mais recursos para que o esporte de Itajaí realmente atinja bons patamares. Tivemos bons anúncios de estrutura, principalmente, que é um déficit muito grande. Muito claro isso. Nós precisamos ter espaços esportivos para que as pessoas realmente busquem e sejam bem recebidas nesses espaços com acessibilidade, com estrutura, com tecnologia, com ciência, com profissionais capacitados, que temos, né? Temos uma grande universidade no nosso município, então mão de obra não falta, matéria-prima não falta, que são as pessoas querendo praticar esporte. Só falta agora colocar o recurso e criar a infraestrutura para que Itajaí continue nessa crescente, que vem já há muito tempo, nessa crescente em termos de conquistas individuais ou de modalidades, ou então em termos de município também, em todas as categorias, seja do esporte convencional ou não. Então, a gestão ela vem conduzindo de uma maneira, ok, dava para fazer melhor? Sempre dá. Mas a gente encontra as barreiras, né? A gestão, surgem, né? A gestão em si, ela é muito dificultosa. Mas eu acredito que a gente vai evoluir. Tenho a certeza de que com mais recursos a gente consegue oportunizar melhores condições para todos os atletas e para-atletas de Itajaí.
E eu estou à disposição, né? Voltar Minha outras carreira vezes, aí, claro. tudo que precisar. Inclusive, tivemos a audiência pública lá na Câmara de Vereadores, me isso. coloquei à disposição, pontuei algumas necessidades do Paradesporto. E eu acredito que a gente está em boas mãos e vamos logo, logo colher bons frutos de toda essa miscelânea de experiência, tecnologia, de recursos e estrutura que está vindo por aí. Muito bem. Flávio, obrigado. Parabéns aí pela carreira, pela trajetória. Até a próxima. Sigam lá nas redes sociais, @RatesFlávio. Quero aqui mandar um abraço para os meus patrocinadores, alguns deles, né? A Verde Tech, estou aqui com o bonezinho, a Core Case, Fundação de Esportes, Fez Sport, Ministério do Esporte, a Nutri Andréia, minha parceirona que me mantém no shape, Saúde Plena Academia, e todos os amigos da Anne que estão ali no dia a dia auxiliando, carrega barco, tira barco, bota barco e no dia a dia auxiliando a todos que nos auxiliam de alguma maneira. Ocean Açaí, um grande amigo, Joanes, e é isso aí. Grande abraço. Precisando de mim, estou à disposição nas redes sociais. Com toda certeza. Obrigado, Flávio. Tá aí o Flávio Reitz agora, 10 horas e 59 minutos. A gente vai com reportagem.